Olá, todos e todas que nos acompanham em mais um Conexões Raras. Hoje falaremos sobre a hiperoxalúria, condição médica crônica em que uma pessoa tem uma concentração elevada de um sal chamado oxalato na sua urina. O programa Conexões Raras, fazendo jus ao nome, nos proporciona uma conexão com o universo dos raros em todo o Brasil. Convidamos o Dr. Marcelo Tavares, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a senhora Rafaela Moraes, de Aracaju, Sergipe. Olha que bacana essa conexão. E em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, damos as boas-vindas e agradecemos a todos vocês que nos acompanham. Agradecemos também aos nossos apoiadores sociais, a Unilan, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. Nossa live está sendo transmitida pelo canal da CDG Brasil no YouTube. Aproveita e dá um joinha pra gente aqui no vídeo. Clica aí no botão vermelhinho para inscrever-se no nosso canal e ficar por dentro de tudo do universo das doenças genéticas e raras. Para darmos início às apresentações do episódio de hoje, convidamos o Dr. Marcelo Tavares, que é nefrologista pediátrico, titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN. Especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, doutor pela Universidade de Hamburgo, Alemanha, ex-bolsista do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAAD, membro do Departamento de Nefrologia Pediátrica da SBN, preceptor do Programa de Residência Médica em Nefrologia Pediátrica da Santa Casa de Belo Horizonte. Que alegria tê-lo aqui. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, é um prazer imenso. E é importante a gente divulgar informações a respeito de pacientes com doenças raras que muitas vezes sofrem tanto por demorarem tanto para receber o diagnóstico e, por conseguinte, demorar bastante para receber um tratamento adequado, né? Perfeito. Convidamos também a Rafaela Menezes Moraes, administradora, analista de gestão, mãe do Bernardo Moraes Melo, diagnosticado com hiperoxalúria tipo 3. Bem-vinda, Rafaela, e obrigada por estar aqui conosco. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar desse evento tão importante e falar sobre algo que vai nos acompanhar e nos acompanha desde os 4 meses de idade aí do Bernardo. E como o doutor Marcelo bem colocou, um diagnóstico precoce, ele consegue salvar vidas, né? Então, é bacana essa conexão e estou à disposição aí para dúvidas, para compartilhar até esse momento que a gente vivenciou com a hiperoxalúria tipo 3. Perfeito, muito obrigada. Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária, fundadora da Album 3 Inteligência Criativa, idealizadora desse projeto, juntamente à doutora Mônica Aderaldo e toda a equipe da CDG, a qual agradecemos a honra de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de apoio a doenças raras no Brasil. Vamos dar início às nossas perguntas? Vamos nessa? Primeira pergunta vai para o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, afinal de contas, a gente fala um pouquinho na abertura, mas explica direitinho o que é hiperoxalúria. Pois bem, pode parecer um nome complicado, né? Mas, assim, se eu fosse resumir numa frase só, hiperoxalúria é o aumento da excreção urinária do ácido oxálico, né? O aumento da excreção de ácido oxálico, ele pode ser decorrente de algumas situações, né? A princípio, a grande massa de pacientes que têm hiperoxalúria, ela, dependendo da faixa etária, ela é de etiologia genética mesmo, né? A hiperoxalúria primária genética, ela pode ser classificada em 3 subtipos. A tipo 1,
que é responsável por mais ou menos 70% a 80% dos casos de hiperoxalúria, né? É o que é uma doença cuja manifestação, e eu vou conversar um pouquinho com vocês mais para frente, ela é muito heterogênea, tá? Ou seja, eu tenho crianças muito pequenas com manifestações extremamente agressivas de hiperoxalúria do tipo 1, que a gente chama de PH1, né? Primary Hyperoxaluria Type 1, né? Existe também a distribuição dos 20%, né, que estão associados a alterações genéticas, a PH2 e a PH3, né? A PH3, ela é uma das mais frequentes muito mais frequente do que a PH2, mas ainda assim, as hiperoxalúrias, elas são consideradas doenças ultra raras. É muito difícil, muitas vezes, você lembrar do diagnóstico. E isso é o que causa o principal sofrimento desses pacientes. Porque eu tenho crianças que são muito novinhas, que começam a apresentar o quadro, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que é, mas a doença, dependendo da variante patogênica, a gente utiliza esse termo hoje no lugar de mutação, mas o público leigo está muito mais acostumado a ouvir o termo mutação do que variante patogênica, né? Eu peço até um pouco de paciência, um pouco de perdão para isso, mas cientificamente o termo que é usado hoje é variante patogênica. A variante patogênica da PH2 e PH3, elas são menos agressivas, né? Mas eu posso ver, dentro dessas 3 formas da doença, desde adultos também, cuja única manifestação é litise recorrente, a formação recorrente de cálculos urinários, né? E é onde a doença pode não necessariamente levar à doença renal crônica com necessidade de diálise ou de transplante, ou seja, na forma mais agressiva. Existe também a hiperoxalúria entérica, que a gente chama, né? A hiperoxalúria entérica, ela decorre de uma reabsorção maior de oxalato que vem na dieta decorrente de uma alteração intestinal, que pode ser um problema onde você tem esteatorreia, ou seja, uma alteração onde há uma grande quantidade de gordura nas fezes, né? Passando por intestino curto, ou seja, a superfície absortiva do intestino, às vezes por um quadro de diarreia, por exemplo, né? E com algum problema associado, onde haja necessidade de remoção de um trecho do intestino, né? Isso também pode levar à hiperoxalúria, mas a hiperoxalúria, nesse caso, não é genética, ela é uma hiperoxalúria que a gente chama de hiperoxalúria entérica, né? Aqui vale a pena a gente definir o escopo da nossa conversa, né? A nossa conversa será basicamente a respeito das hiperoxalúrias primárias, ditas genéticas, a PH1, a PH2 e a PH3. Perfeito, doutor. Mas só para a gente entender um pouquinho, quais seriam as diferenças básicas entre a hiperoxalúria primária e secundária? A hiperoxalúria primária, ela é decorrente de uma alteração genética que a criança nasce com isso. No caso da PH1, que é a hiperoxalúria primária do tipo 1, né, ele tem uma variante, nasce com uma variante patogênica de um gene chamado AGXT. Esse gene, ele é responsável pela elaboração de uma enzima chamada AGT. Essa enzima, ela está presente e ela tem uma atuação numa estrutura da célula do fígado, no hepatócito, uma estrutura chamada peroxissomo. E uma vez que essa enzima não funcione direito, o que acaba acontecendo é um desvio metabólico. Ou seja, você começa a ter, devido ao funcionamento anormal dessa enzima, um desvio metabólico onde começa a haver uma hiperprodução de oxalato, tá? Isso do fígado, a gente tem esse, vamos dizer assim, esse transporte para circulação, e isso, com o passar do tempo, o oxalato, ele acaba sendo excretado na urina. E uma vez que ele começa a ser excretado na urina, em grande quantidade, grande mesmo, né, você começa a ter algumas consequências do lado renal. A primeira consequência
E nota-se a presença começa a apresentar cristais de oxalato na urina e você pode ter sangramento urinário, que a gente chama de hematúria. No segundo momento, isso logo nos primeiros meses e anos. Com o tempo, há a formação de microcristais que se aglutinam e começam a formar cálculo renal. Os cálculos renais, geralmente eles são recorrentes, ou seja, o paciente pode ter uma crise de cólica nefrética, aí esse cálculo é eliminado, e aí a pessoa acha que está tudo bem, aí depois ela passa a formar outro novamente, e aí elimina o cálculo e começa a formar de modo recorrente e, de modo geral, é bilateral. Tá? A formação desses cálculos, eles começam a ocorrer na infância, mas existe uma outra possibilidade também. Ao invés do paciente formar cálculo renal, ele pode ter a deposição de cristais de oxalato no parênquima renal, tá? Ou seja, no tecido renal, que é responsável pela filtração do sangue, né? A essa condição, no ultrassom, a gente chama de nefrocalcinose, ou seja, é a deposição de cristais de oxalato de cálcio por todo o parênquima e que dá um aspecto característico ao ultrassom de rins e vias urinárias quando o médico radiologista, o médico ultrassonografista for fazer o exame. Perfeito, doutor. E voltando agora o nosso foco, né, para a hiperoxalúria primária, né, quais são os tipos, né, que existem dessa doença, doutor? E as suas diferenças? Então, existem dezenas de variantes patogênicas, né? E, na realidade, dependendo do tipo de variante patogênica, a gente vai ter uma manifestação mais agressiva ou menos agressiva. A hiperoxalúria, ela é uma doença de herança recessiva, ou seja, o paciente precisa receber o gene que está alterado do pai e da mãe, né? E, às vezes, o paciente, ele tem uma variante que não é tão agressiva e a única coisa que acaba levando à formação é de cálculos urinários, que são recorrentes com o passar do tempo. Nas formas mais agressivas, a criança começa a ter a formação de cálculo urinário nos primeiros meses de vida. E isso é muito inespecífico, porque um adulto ou um adolescente, ou até mesmo uma criança maior, ele consegue referir dor. Olha, onde é que está doendo? Ah, dói nas costas, ou tem um sangramento urinário visível. Fala, olha, eu fui no banheiro e eu urinei com sangue, por exemplo. Ele consegue resolver. Agora, uma criança pequena, não. A criança que é um lactente, por exemplo, ele simplesmente vai chorar, vai gritar de dor, né? E você só vai descobrir o que é se fizer um ultrassom. Muitas vezes pode passar desapercebido, como uma cólica. Ah, a criança está com uma cólica do lactente, que é uma coisa comum em criança pequena. E isso pode passar desapercebido. É importante salientar que o perigo da hiperoxalúria primária não é só a formação do cálculo, e não é só o sofrimento decorrente do cálculo, e há algumas coisas que são associadas a ela, como infecção urinária, por exemplo. Mas uma grande parte, particularmente da PH1, acaba evoluindo para doença renal crônica. A função dos rins vai diminuindo com o passar do tempo, a criança vai ficando anêmica, vai começar a ficar com pressão elevada, e à medida que o rim vai deixando de funcionar direito, começa a haver progressivamente o depósito de oxalato em vários órgãos do corpo humano. Você pode ter depósito de oxalato não somente no rim, mas nas articulações, nos vasos sanguíneos, no miocárdio, no coração, na retina e até mesmo na pele, né? Isso leva à presença de uma carga corporal de oxalato. Isso é importante porque se você não identificar que o paciente tem PH1, por exemplo, tem uma hiperoxalúria primária, e você vá transplantar essa criança, tá? Todo esse oxalato que é produzido, ele vai acabar sendo excretado pelo enxerto e com o passar das semanas, tá? A doença vai levar à perda de função do enxerto, ou seja, um paciente que você acabou de transplantar, ele acaba perdendo a função e acaba tendo que voltar para a diálise, se essa for a sua, vamos dizer assim, estratégia, né? Por que eu estou falando isso? Porque, óbvio que o ideal, se a gente comparar a qualidade de vida de uma criança que é renal crônica, o transplante, ele é melhor do que a diálise,
entendeu? Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que o paciente e o médico acabam descobrindo pela dor que a criança tem PH1, entendeu? Ou seja, como assim pela dor? Você pega, a criança coloca na diálise, a criança entra, é totalmente preparada para um transplante, você faz o transplante e devido ao não reconhecimento da PH1, aquele enxerto começa a apresentar uma perda importante de oxalato que começa a se depositar no enxerto, né, do transplante que acabou de ser feito, e aquilo leva à perda da função do enxerto. Então, é por isso que é importante fazer o diagnóstico o mais rápido possível, para você ter o conhecimento acerca do seu paciente e da evolução clínica dele. Perfeito, doutor. Era esse gancho que eu ia pegar agora, você já deixou a bola redondinha, ó. Vamos agora falar um pouco para os profissionais de saúde, né? Porque você imagina o universo das doenças raras, só das doenças raras é em torno de 6 a 8 mil patologias, né? Então é um universo imenso para a gente se aprofundar mesmo. Então aqui é um processo de aprendizagem para os profissionais de saúde e para as mãezinhas, paizinhos aí que estão nos assistindo, que também podem colocar essa hipótese, né, dentro de um quadro ali. Entendendo que sinais, né, como você vem falando aí, doutor, importantes de serem levados em consideração e se levantar essa hipótese de diagnóstico, né, e caminhar nessa direção. Então, doutor, como é feito esse diagnóstico e quais os primeiros passos a seguir, né, para uma família que acabou de receber esse diagnóstico? Bem, isso vamos dizer assim, eu acho que o grande desafio das doenças raras, o primeiro grande desafio, tá, é levar conhecimento para a equipe médica, tá? Porque se você não leu, não estudou, nunca teve um paciente assim, muitas vezes você acaba não lembrando o diagnóstico, entendeu? Então, o primeiro desafio, eu acho que é levar conhecimento, né, para as equipes que cuidam disso, né? Nos grandes centros, né, eu vou te dizer, me arrisco a dizer que a maioria, por exemplo, dos nefrologistas pediátricos, assim, são conscientes da necessidade de fazer o diagnóstico, de investigar, esse tipo de coisa. O grande problema são os pacientes que estão aí pelo interior do Brasil e não têm acesso à informação, não têm acesso a especialistas, né? O Grupo Brasileiro de Nefrologia Pediátrica, se eu for contar em termos numéricos, nós somos aí aproximadamente em torno de 400 a 450 pelo Brasil inteiro, do país, do tamanho dessa dimensão, né? Então, a primeira coisa. A segunda coisa é o diagnóstico correto. E aí nós temos um outro problema, tá? Por quê? Porque o ideal, e a maioria dos lugares procura fazer a análise do oxalato na urina, o ideal é que seja feito com urina de 24 horas. Como é que você vai fazer isso num bebezinho? Ou numa criança que está na fralda? Entendeu? Então, o que a gente acaba fazendo é dosando uma relação entre o oxalato e a creatinina numa amostra de urina, né? Então, esse é o segundo desafio. O terceiro é a análise e a quantificação do oxalato. Por quê? Porque o ideal, né, a gente não tem na maioria dos lugares. A gente acaba fazendo uma dosagem enzimática de oxalato na urina que é sujeita a erros. E para piorar a conversa, em alguns pacientes, a excreção de oxalato ela é intermitente. Ou seja, você pode pegar num dia, o paciente está liberando muito oxalato na urina e você colher depois de 2 dias e está próximo do normal ou muito limítrofe, entendeu? Então, esse é o terceiro grande desafio. O quarto desafio, que eu acho que eu poderia dizer isso, é que, na maioria, por exemplo, dos países desenvolvidos, né, você suspeitou de hiperoxalúria, você pede um teste genético para isso. Nós não temos isso disponível, né, exceto em alguns grandes centros, dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? Existem alguns centros onde você consegue fazer isso e existe um programa de centro de atenções a doenças raras em alguns locais, até mesmo aqui em Belo Horizonte existe,
Só que a gente sabe que geralmente são muito voltados para a parte de neurologia, né? Ou seja, a parte da nefrologia pediátrica fica, vamos dizer assim, desfalcada desse recurso, na maioria das vezes, tá? Então, aí vai cair na dependência dos pais terem condição financeira mesmo de bancar a realização de um painel genético, por exemplo, para litíase, né? Então, eu acho que assim, a via crucis, vamos dizer assim, né, do diagnóstico é justamente essa, ou seja, ter o conhecimento a respeito da doença, levantar isso aí e possibilitar o diagnóstico com uma coleta adequada, e na suspeita, para que se concretize o diagnóstico final, você fazer uma análise genética. Perfeito, muito didático, doutor. Muito obrigada, né, pelas informações. E agora eu vou chamar a Rafaela também para a nossa conversa, né, trazendo aí a história dela. Nada melhor do que contextualizar também com uma história real aí, né? Então, Rafaela, conta para a gente como foi que vocês chegaram ao diagnóstico do Bernardo, né? Como foi essa jornada que o doutor explicou tecnicamente, né? Mas agora, com as suas palavras, como foi para vocês aí, pela perspectiva da mãezinha do Bernardo? Tecnicamente, a gente, graças a Deus, tem recurso, né? E a gente conseguiu fazer o painel genético a tempo, né? Mas o Bernardo, ele começou aos 4 meses de idade, ter sintomas de infecção urinária. Na verdade, ele fez algumas infecções urinárias por repetição, né? E em menino, infecção urinária bebê não é muito comum, né? Por conta do canal. Isso eu falo com propriedade, porque o doutor Marcelo já me explicou isso várias vezes, e a gente conversa muito aí ao longo desses 6 anos. E ele fez infecções por repetição, e quando nós chegamos num centro de urgência, foi solicitado uma ultrassom, né, dos rins, e ao fazer a ultrassom, o rim dele estava tomado de pedras, tinha muitas, eram incontáveis, né? Na nossa cidade aqui em Aracaju, a gente procurou hoje o melhor nefrologista pediátrico, e ele começou a investigar, né, o porquê de Bernardo ter tantas pedras, né, já que não temos histórico familiar, né. Só que a gente ficou um ano e meio tratando de forma, vou falar assim, corretiva, né, porque ele fazia as infecções e a gente tratava com antibiótico, fizemos os testes, né, os exames de urina, mas como ele era muito bebê, não foi possível fazer de 24 horas, mas no primeiro momento foi diagnosticado que ele tinha um aumento, né, do oxalato na urina, e o doutor Cleiton, ele entrou com a medicação aqui em Aracaju mesmo, né, que foi uma reposição do citrato de potássio. Só que a gente não tinha um diagnóstico fechado, né, e aí chegou um momento em que houve obstrução, né, uma pedrinha, ela ficou obstruída ali, fora as infecções por repetição. Bernardo, ele estava prestes a operar, já ia entrar na sala de cirurgia, e de repente ele expeliu o cálculo. Assim, por um milagre, não sei, porque o cálculo tinha mais de 1 centímetro, ele não tinha nem 1 ano de idade, e por incrível que pareça, ele é uma criança que sempre foi assintomática. Ele nunca sentiu dor por expelir cálculos. Os cálculos eram tipo farinha, sabe? Ele expelia muito na fralda, eu via, mas não sabia identificar o que era. Meu primeiro filho, e enfim, a cirurgia foi suspensa e nós continuamos fazendo o tratamento de reposição lá da medicação. Só que ele tinha muitos cálculos, então ele tinha que foi solicitado que ele procurasse uma via cirúrgica, né? Porque precisava limpar o rim, porque esses cálculos poderiam se tornar colariforme, né? Doutor Marcelo, me corrija se eu estiver errada. E aí a gente procurou também um especialista aqui na nossa cidade, um cirurgião. E aí foi quando esse cirurgião aqui, o doutor Sebastião,
ele disse assim, a gente não tem condição de operar Bernardo aqui, ele é muito pequeno, a gente não tem recurso e eu não vou correr o risco de lesionar os rins dele. Então, ele me encaminhou para São Paulo. Em São Paulo, eu conheci uma pessoa maravilhosa, um cirurgião conhecidíssimo, competente, não tenho nem o que falar, agradecer, que é o Dr. Onofre. E o Dr. Onofre fez a ponte para o Dr. Marcelo. Ele me indicou o Dr. Marcelo e eu procurei o Dr. Marcelo. E aí, imediatamente, a gente contou o histórico e o Dr. Marcelo, ele desconfiou da pH, né? E pediu um painel genético. A gente fez o painel genético e no painel genético deu a pH 3. E aí a gente tem um caminho aí, né, ao longo desses 6 anos, tratando o Bernardo. O Bernardo já fez 3 procedimentos cirúrgicos, né, hoje. Ele sempre viveu bem, mas os rins dele hoje estão muito mais limpos, vou falar assim, né, e ele vive bem, fazendo a reposição da medicação, a gente faz acompanhamento a cada 3 meses, monitoramos, é essencial, né, a ingestão de água. O Bernardo toma de 3 a 4 litros por dia. Hoje ele está ficando mais, está envelhecendo, não é envelhecendo não, está crescendo e está ficando meio resistente à água, mas a gente pega no pé. O doutor Marcelo também pega no pé dele e ele vive bem, mas foi fundamental o painel genético para que a gente diagnosticasse e tratasse a causa raiz, né, do problema dele. Hoje ainda sem medicação para cura, né, doutor Marcelo? Mas existem alguns estudos e a gente está confiante que aí entre 2024 e 2025 venha alguma medicação que possa de uma vez sanar esse problema. Mas basicamente foram as infecções repetitivas que ele fez e aí o doutor Marcelo pediu o painel genético e a gente conseguiu diagnosticar de fato o problema dele, não ficar só tratando as infecções. Sim. Olha aí, Bernardo, vamos brindar aqui uma aguazinha, viu? De vez em quando. É bom. Sempre bom. Sempre bom, né? É o nosso melhor remédio natural, né, doutor Marcelo? Se eu estiver errado, me corrija aí. Só para quem não urina. É igual um veneno, mas para quem urina, bota fé. Então, doutor Marcelo, ela falou do Bernardo, que é um caso do pH 3, né? Mas os sintomas mudam de acordo com o tipo, né? Como que funciona? Bem, na realidade, assim, a pH 3, dentro das hiperoxalúrias primárias, né? A pH 1, que é a mais frequente, que 70% a 80% dos casos são de pH 1, existe uma progressão que pode ser muito rápida na forma infantil, né? Mas pode ser muito lenta, dependendo da variante patogênica ao longo dos anos, para progressão de doença renal crônica, ou seja, os rins pararem lenta e gradualmente de funcionar. Existe uma parcela dos pacientes que têm hiperoxalúria do tipo 1 que respondem a uma vitamina, a piridoxina, porque a piridoxina ela atua como um cofator na pH1 exclusivamente, né? E como cofator da enzima que permitiria uma regressão parcial desse desvio metabólico que eu contei para vocês. Ou seja, hoje em dia, a gente considera que o paciente que é responsivo à suplementação com piridoxina, ele tem uma redução de pelo menos 30% da quantidade de oxalato na urina quando você administra a piridoxina. Você começa com uma dose baixa, aí 5 miligramas por quilo, podendo chegar a 20 miligramas por quilo. Entendeu? Então, essa progressão para doença renal crônica, com perda da função dos rins, é muito raro da gente ver no pH 3. Tá? Ou seja, a clínica, basicamente, da hiperoxalúria do tipo 3, ela é a formação de cálculos recorrentes. Isso sem dúvida. Né?
A outra possibilidade também, a nefrocalcinose, ela é mais frequente na pH1 também. Dos 3 subtipos, a pH2 é que é a mais rara mesmo. Perfeito. E, doutor Marcelo, como eliminar o oxalato no corpo? Qual é o tratamento adequado para cada tipo? Essa pergunta é muito boa, né? Se você conversasse comigo há, sei lá, 30 anos atrás, né? Eu ia falar para você, olha, só temos um tipo de tratamento, 2 tipos de tratamento que são para as formas mais graves, né? Entenda-se, um tratamento que a gente usa para todos os tipos, que é o aumento da ingestão de líquido, água, né? Porque a grande quantidade de água vai levar a uma maior diurese, a uma maior produção de urina, que vai fazer com que os cálculos eles não se formem, que é uma forma de tratamento, isso óbvio, né? A segunda coisa do ponto de vista clínico, é procurar alcalinizar a urina e otimizar protetores, que a gente chama, que são o ácido cítrico, citrato, né? Que a gente acaba suplementando para os pacientes, né? A terceira coisa, principalmente nos casos de hiperoxalúria primária do tipo 1, você pode ter um aumento da excreção de cálcio também. Então, você pode até dar uma forma de diurético tiazídico. Só que quando você tem uma excreção enorme, muito importante, de oxalato na urina, nada disso vai resolver. Então, nas formas mais graves, como se reconhecia já que o problema estava na célula hepática, né, ao longo dos anos foi se desenvolvendo o transplante de fígado como opção terapêutica, particularmente na pH1, entende? Então, assim, até há poucos anos atrás, o que nós tínhamos de opção terapêutica para hiperoxalúria, além dessas medidas que eu falei para você, isso é válido para os 3 subtipos, a pH1, pH2 e pH3, né, para as formas mais agressivas, né, entenda-se principalmente pH1, né, a opção terapêutica era transplante hepático, transplante do fígado, e se a função renal não tivesse boa, o transplante renal. Né? Ou seja, a pessoa, além do tratamento dos cálculos renais, vai ter que conviver com as medicações e com possíveis complicações decorrentes da imunossupressão por causa do transplante hepático e do transplante renal. Porque se eu transplantar só o rim, como o problema está no fígado, o paciente vai acabar tendo uma perda da função renal, porque o oxalato vai voltar a descer lá e vai voltar a levar processo inflamatório, formação de cálculo, nefrocalcinose, inflamação e perda do enxerto. Ou seja, eu tenho o que é discutível hoje em dia é o transplante de fígado, se ele deve ser simultâneo com o transplante de rim ou não, né? Hoje em dia, ele foi desenvolvido, né, já tem alguns anos, e a equipe que desenvolveu isso o fez a partir da observação de um fenômeno na natureza, né, foi elaborada uma estratégia chamada de RNA de interferência. O RNA de interferência, ele vai mexer justamente na elaboração, no desvio metabólico enzimático que existe. Não? Então, o que acaba acontecendo é que, com o passar do tempo, né, o paciente acaba, isso já nas primeiras semanas, ele começa a ter uma redução da excreção urinária de oxalato. Né? Então, isso passou a ser uma opção terapêutica. Né? A medicação para pH1, o que existe hoje, já existe na Europa, nos Estados Unidos, já foi aprovado pela Anvisa, já existe no Brasil, é uma medicação, o RNA de interferência, que é o Lumasiran. Só que o Lumasiran, ele é uma medicação que é voltada especificamente para pH1. Né? Já foram feitos estudos tanto com adultos quanto com crianças, é uma droga, né, segura, com poucos efeitos colaterais, geralmente associado a efeitos locais, né? E é uma droga muito promissora no sentido de que você, a princípio, não vai precisar fazer um transplante de fígado para melhorar o seu paciente. Então, qual que é o problema? Né? Primeiro que os pacientes mais velhos, entre aspas, com acompanhamento, um tempo de acompanhamento mais longo, eles têm 1 ano e meio, 2 anos de acompanhamento, o que em ciência é muito pouco tempo.
Assim, o segundo problema é o preço proibitivo. É uma medicação muito cara, né? Então, esse é um problema que é enfrentado pela maioria dos pacientes com doenças raras. Ou seja, são drogas que a gente chama de drogas órfãos, né? Orphan drugs. Né? E para pH2 e pH3 existe, né? Já foi avaliado in vitro e em modelos animais um outro tipo de RNA de interferência chamado de Nedosiran. Esse Nedosiran, ele é uma medicação que, a princípio, ele interfere nos 3 tipos, uma via final nos 3 tipos, teoricamente, de pH3. Só que é uma medicação que ela não é liberada nem pelo FDA e nem pela Agência Europeia de Medicamentos, né? O resultado com pH2 não foram promissores, não foram conclusivos, tá? E ainda está tendo um ensaio, um trial ainda com pH1 para fazer com que a gente considere isso uma droga segura, sem efeitos colaterais, mas também ela é de administração subcutânea, assim como o Lumasiran. Né? Então, o que a gente tem hoje, além disso, né? Ou seja, as medidas gerais, com abordagem metabólica, principalmente, a gente tem o transplante de fígado e de rim juntos, né? A gente tem o RNA de interferência e existe uma medicação que para alguns casos funciona. Antes de eu falar isso, assim, quero recordar que também eu já falei da piridoxina, que é uma vitamina que eu estou como cofator, que também pode ajudar e melhorar até 30% da excreção urinária de oxalato, né? E, além dessas opções, existe uma droga anticonvulsivante chamada estilipentol. Essa medicação é uma droga anticonvulsivante que foi observado que ela tem um efeito, ela atua também na redução da excreção de oxalato. Ou seja, é uma droga muito mais em conta, mas ela não atua nas diversas formas de hiperoxalúria. Ou seja, só num grupo muito restrito de pacientes, e ainda não se chegou a um consenso sobre qual seria o perfil do paciente que iria se beneficiar de estilipentol ainda. Ou seja, a gente não pode dizer que falou, olha, vamos dar para todos os pacientes com pH1 estilipentol que vai funcionar. Não, nós não temos a condição de falar isso ainda. Perfeito, doutor. Voltando agora para a Rafaela. Rafaela, você citou algo sobre o histórico familiar do Bernardo, né? Uhum. Mas um problema muito comum nas doenças raras, infelizmente, é o subdiagnóstico, né? Então, teve algum diagnóstico na família ou algum caso que se assemelhe pelos sintomas? Conta um pouquinho para a gente, né, sobre essa questão do histórico familiar do caso do Bernardo. Como eu havia mencionado, a gente não tem histórico familiar, né? Então, muito por isso que quando a gente iniciou o tratamento local em Aracaju, não foi solicitado um painel genético. Então, só foi solicitado quando a gente chegou em São Paulo. Mesmo eu contando ao médico, ao doutor Marcelo, que não existia histórico familiar, ele insistiu, né, no painel genético, em função das características dos resultados dos exames, e foi por isso que a gente descobriu, mas na família não existe, não tem ninguém que tenha cálculo renal, ninguém, absolutamente ninguém. Então, foi fundamental o painel genético para que a gente fizesse o diagnóstico correto, né? Então, não tem. Não tem, assim, não sei nem como tem explicação. É algo genético, mas não tem ninguém na família, né? Enfim. A gente chama isso variante de novo, ou seja, alguma variante que surge na família. Entendeu? E aí isso é importante, só cortando um pouquinho, não somente importante para a prole que vem acima de nós, ou seja, nossos ascendentes, parentes diretos, mas também com eventuais novos filhos do casal que venham a ter, entendeu? Então, posteriormente, depois do nascimento, é importante avaliar. Existe a chance? É pequena? É.
é pequena, mas não é zero. Sim, eu tô grávida e aí o doutor Marcelo falou, a gente vai ver depois, né? Agora você se preocupa com a sua gravidez e quando nascer a gente vai ver depois. É uma menina, né? Então existe uma diferença aí, né, do gene recessivo, né, doutor Marcelo? Que eu também não sei explicar clinicamente, nem tenho propriedade, mas agora, nesse momento, a gente. Até nas ultrassons, eu peço para os médicos investigarem se tem alguma coisa já lá dentro. Mas até agora, nada, enfim. Então, vou torcer para que não venha. Mas se Com vier, certeza. eu Seguimos torcendo. já sei como enfrentar, e com o melhor médico, na verdade. Então, estou em boas mãos. Obrigado. Sim. Amém. Vai dar tudo certo, Vai linda. sim. Vai dar tudo certo. Quais os maiores desafios enfrentados na rotina de vocês, né? Para acompanhar o tratamento do Bernardo? Conta um pouquinho para a gente, Rafaela. Hoje, o nosso maior desafio é a ingestão de água mesmo. O Bernardo está crescendo, então ele começa a ficar um pouco mais rebelde, né? Eu perco um pouco o controle, mas ele é uma criança disciplinada. Ele já toma a medicação dele sozinha, ele sabe qual remédio que ele tem que tomar de manhã e à noite, e eu só tenho que ficar insistindo com ele com relação à água. Então, há alguns alimentos que a gente restringe um pouco, porque eles são ricos, né, em oxalato. Então, a gente tem que restringir a ingestão desses alimentos. Está fazendo acompanhamento com a nutricionista para isso também. Então, hoje o maior desafio mesmo é a ingestão de líquido. No geral, ele vive muito bem. Bernardo, ele é totalmente assintomático. É uma criança que toma medicação e sabe que tem que tomar. Não sei por quanto tempo ele vai tomar, mas ele sabe que tem que tomar. E água também, que é fundamental para ele. Então, esses são os principais desafios mesmo. No geral, ele vive muito bem, uma criança saudável. E a função renal dele é perfeita, graças a Deus. Amém. Oh, coisa boa. Né? Isso graças ao diagnóstico precoce. Se eu tivesse demorado mais, talvez não estaria assim. É verdade. Perfeito, perfeito. Doutor Marcelo, o senhor falou algumas vezes, né, sobre a questão do transplante, algo bem delicado, né? Eu sou filha de um transplantado de fígado, inclusive, sei como é, né? Não é nada fácil, né? Chegar ao transplante e o pós-transplante também, mas esse duplo transplante aí, né? Fígado e rim, na verdade, corrige essa doença metabólica. Quais são os riscos envolvidos aí nessa alternativa, né? Você falou de vários caminhos, né? Mas nesse caminho específico. Olha, são vários desafios, né? Porque com o transplante, na realidade, a gente tira uma doença e coloca outra, né? Como a gente fala em nefrologia, né? Ou seja, na hora que, a partir do momento que você coloca um órgão novo no paciente, né? O corpo do paciente vai reconhecer aquilo como estranho e vai tentar reagir contra aquilo. O que a gente faz, na realidade, com os imunossupressores, é tentar diminuir essa resposta imunológica contra um órgão e promover o que a gente chama de tolerância imunológica, ou seja, o corpo do paciente vai tolerar aquele órgão novo que vai funcionar no lugar do órgão original, entendeu? Então, existe uma série de condições, né, que a imunossupressão traz. Então, você fica muito mais propenso a ter infecções, particularmente infecções virais, né? Você pode estar muito mais, ter uma chance muito maior de desenvolver, por exemplo, câncer de pele, né? A própria medicação, ela, dependendo do imunossupressor que você utilizar, pode levar a alterações, por exemplo, do metabolismo do colesterol, triglicérides, tal. Em alguns pacientes pode acelerar um pouquinho o processo de aterosclerose, desde que não seja tratado, ou seja, muitas vezes a gente acaba tendo que tratar isso também. E
um transplante não é para sempre, né? É óbvio que, assim, veja bem, assim, há mais ou menos 4 semanas atrás saiu, foi amplamente divulgado em jornal, site e tal, um brasileiro com 50 anos de transplante. Ele recebeu o órgão, o rim da irmã, ele é transplantado há 50 anos, ou seja, ele desenvolveu uma tolerância imunológica, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Só que não é a regra para os pacientes transplantados, né? A gente tem aí, se eu for falar especificamente do rim, com a tecnologia que a gente tem hoje, um transplante de adulto vai durar aí por volta, em média, alguns mais, outros menos, por volta de 15 anos. Né? Um rim de uma criança, por exemplo, dura um pouco menos, porque a imunidade da criança, ela é, por assim dizer, mais reativa contra um órgão que é colocado no seu corpo, e isso leva a uma formação, uma reatividade muito maior, né, contra esse, entre aspas, órgão estranho, né? Então, é um grande desafio. E por que que tem equipe médica que opta por fazer transplante duplo, transplanta o fígado e transplanta o rim? Porque, teoricamente, se você tem os mesmos, vamos dizer assim, as mesmas tipagens HLA do fígado e do rim, o corpo vai produzir, vamos dizer, a mesma resposta imunológica contra esses antígenos que a gente chama, que a gente reconhece, o corpo da gente reconhece como estranhos. Se eu tiver o fígado de um doador e o rim de outro, o corpo vai reagir com duas maneiras diferentes, né? Então, a ideia segue ainda, vamos dizer assim, como um novo desafio, você transplantar o paciente e aquela carga de oxalato que está no organismo, a carga total, que a gente chama tecnicamente de oxalose, né? Porque eu falei para vocês no começo, não sei se vocês se recordam, que o oxalato ele deposita nos ossos, deposita na retina, deposita nos vasos sanguíneos, deposita no coração, nas articulações. Na hora que você coloca um rim para funcionar, entendeu? E o nível de oxalato no sangue começa a diminuir, começa a ter uma liberação desse oxalato do tecido para a circulação, e que vai ser excretado novamente por um órgão novo. Então, são respostas que a gente não tem ainda, né? Eu acho que é um campo de pesquisa muito importante nos próximos anos. Perfeito, doutor, muito obrigada. Né? E chegando ao final das perguntas, vamos para a nossa última pergunta para a Rafaela. Rafaela, que mensagem você deixa para as outras mãezinhas que nos assistem, né? E acabaram de receber um diagnóstico como o seu? Bom, eu falei muito em diagnóstico precoce e eu acho que a gente não tem que tratar o problema só, a gente tem que buscar a causa dele. E eu sei que muitas não têm recurso, mas procurem um diagnóstico precoce, evitem só ficar tratando o problema, né? As infecções ou qualquer outro sintoma que o seu filho venha a ter, né? E fé, porque se a gente perseguir, a gente consegue chegar ao nosso objetivo, né? São doenças ultra raras, então não desistir do filho, não desistir de realmente encontrar a solução para aquele problema, a causa raiz daquilo. Né? A gente vem perseguindo isso, e eu tenho certeza que vai chegar um momento que Bernardo não vai precisar ser transplantado, não vai ter perda ou falência renal e vai conseguir a cura dele em algum momento. A medicina vem avançando aí, tem muitos estudos, como o Dr. Marcelo bem colocou, e é buscar um diagnóstico precoce mesmo. Perseguir isso, é essa mensagem que eu quero deixar. Não se abater e não ficar chorando, correr atrás que em algum momento esse diagnóstico chega. É isso aí, tudo começa com o diagnóstico correto, né? Isso aí. Aí vem a força. Agora, você já está encurtando o caminho do pessoal, já indicando os profissionais, né? Ó, eu segui por aqui, né? E já tem aí
uma boa assessoria para acompanhar essa Tem vários jornada. profissionais ótimos no Brasil, vários. Chegamos ao final de mais um Conexões Raras. Agradecemos imensamente a participação de vocês que nos assistem, né? Seguimos fazendo convite para deixarem uma mensagem final para o nosso público. Né? E caso queiram também passar os contatos de vocês nas mídias sociais, né? Até para que outras pessoas também entrem em contato, né? Tirem suas dúvidas e possam acessar essa rede de profissionais, né? Que estão preparados para dar o suporte nessa jornada. Tá ok? E agora eu vou passar a palavra para os agradecimentos finais para o Dr. Marcelo. Bem, queria agradecer pelo convite inicialmente, assim como a participação da Rafa, gostei muito, né? Eu convidei, porque ela é uma mãe exemplar, muito cuidadosa sempre com o Bernardo, né? E eu acho que a principal mensagem que eu tenho, e as mães vão reconhecer logo isso, é justamente a gente pegar a principal pergunta numa fase da vida das crianças, quando eles começam a falar e começam a crescer, geralmente ali por volta dos 4 anos, 5 anos, que é, por quê? Por que que a lâmpada fica acesa? Por que que a vela queima? Por que que eu tenho que ficar aqui? Entendeu? Então, acho que a principal pergunta, o porquê, são as perguntas que elas estimulam a ciência a ir atrás da pesquisa de determinadas doenças, independente da frequência que elas ocorram. Ou seja, mesmo doenças raras, elas merecem ser reconhecidas e tratadas. Então, se o seu filho tiver infecção urinária, ou se ele tiver cálculo renal, eu acho que você tem que se perguntar e perguntar para o seu médico, doutor, por que que ele está tendo isso? Por que que ele está tendo cálculo? Sabe, como uma criança pequena faz e fica perguntando insistentemente, mas doutor, por que que ele formou outro cálculo? Por que que ele tem cálculo no rim dos dois lados? Ou então, por que que eu não tinha, ninguém na minha família tinha problema de rim, agora eu estou tendo? Será que não é um problema genético? Então, a mensagem que eu tenho para fazer, para deixar para vocês é estimule o seu lado curioso e, ao mesmo tempo, o seu lado de mãe cuidadora. Ou seja, por que é que meu filho está tendo esse tipo de problema? Então, o questionamento para a equipe médica, para a equipe de saúde, ela deve recair sobre isso. Eu acho que é a principal mensagem que eu tenho para dar para a população. Perfeita colocação, doutor. Como todas, né? Você foi brilhante. Muito obrigada. Né? Rafaela, agora sua mensagem final para o Brasil. Só agradecer o convite, né, do Dr. Marcelo. Eu fiquei muito feliz, né, quando recebi a mensagem dele. A gente tem uma relação de confiança muito grande. E eu me lembro da primeira frase que ele me disse quando eu cheguei no consultório dele. Você vai sair daqui, você quer sair daqui com raiva de mim ou você quer sair daqui feliz? Aí eu falei que queria sair com raiva dele porque eu queria que ele fosse transparente comigo. E ele foi, e juntos nós chegamos no diagnóstico. Então, ele bem colocou, façam perguntas a si mesmo, perguntem aos profissionais que estão acompanhando os filhos de vocês, que quanto mais perguntas fizer, é mais fácil de diagnosticar. Então, hoje eu não sigo mais com raiva dele, nem saí do consultório com raiva, porque graças a ele a gente diagnosticou o Bernardo. Então, é isso. Queria agradecer mesmo e estou lisonjeada de estar participando. Nós que agradecemos demais, viu? E agradecemos também você que está aí do outro lado da tela e que nos acompanhou até aqui. Né? Agradecemos também a Carolzinha, e nossa tradutora em Libras, uma querida, que nos ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a ainda mais pessoas por esse Brasil.
Lembrando que nossa live está transmitida, né, aqui no nosso canal da CDG Brasil no YouTube, e nele também você encontra vários outros episódios dos Conexões Raras, onde compartilhamos informações e orientações extremamente importantes sobre outras doenças raras, hein? Aproveita para seguir a gente também nas redes sociais, o nosso Instagram é @cdgbrasil, e também temos esses mesmos programas disponíveis como podcasts no Spotify. Então, se você quiser ouvir enquanto dirige, faz um exercício, também consegue estar conectado com a gente. Tá ok? Agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores sociais, a Unilan, Sanofi, PTC Terapêutico e Fedran. Um grande abraço, muito obrigada a todos e até o próximo Conexões Raras. Prazer meu, obrigado.